Mês de agosto, e aí? É como dizem, o mês de agosto é de fato o mês do desgosto? É o mês do desgosto para você? Para muita gente é um mês que tem um peso espiritual muito grande, e de fato tem, porque quem trabalha com bruxaria, ocultismo, essas coisas malignas, tem uma atuação muito forte realmente no mês de agosto. Estuda um pouquinho sobre isso se você quiser. Mas como é que está a sua vida? Como é que está o seu ano? Será que o mês de agosto, como dizem que é o mês do desgosto, é o mês que tem regido para você todo um ano de desgosto? Ou o ditado popular não influencia em nada na sua vida, você serve a Deus e por isso, sendo o mês do desgosto ou o mês do gosto, você continua em nome de Jesus, porque isso não vai te parar. Como é que está sendo esse mês de agosto para você? Como é que foi agora, mês passado? Como é que foi o mês retrasado? Como é que foi de janeiro até agora para você? Foi como você esperava? Às vezes não é como você espera, né? Às vezes a coisa não acontece, não flui como você está esperando, como você está planejando. Mas eu quero dizer para você que, ainda que até agora, vamos dizer que nós estamos na metade do ano, né? Passou um pouquinho. Temos aí agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Tem poucos meses agora para findar o ano. Como você espera que seja da metade para frente do seu ano? Você vai deixar que essas coisas que aconteceram até agora para abalar você, para te abater, elas continuem e continuem a reger o resto do seu ano? Como é que vai ser isso aí? Às vezes a gente deixa, né? A gente se deixa abater por uma série de fatores, de coisas que acontecem na nossa vida, e a gente toma aquela pancada, daqui a pouco toma outra, e não se levanta, e não se levantou da outra que tomou, já está mais encurvado, até que acaba, às vezes, até desenvolvendo uma depressão na pessoa. E eu quero te dizer que Deus, Ele não tem nada a ver com isso, não é culpado disso, e nem de longe quer saber se isso é uma coisa que te afeta, se você não estiver na presença dele. Ah, mas Deus, Ele se importa comigo, Deus, Ele se importa com você. E eu tenho falado sobre esse tipo de coisa. Ele se importa com você, desde que você se preocupe também em obedecer à vontade dele para a sua vida. Deus não é um mandrake que vai fazer pum, Kazan, alakazam, e aí vai ficar tudo bem, vai mudar tudo, vai ser só vitória, vai ser... Não. Esqueça esse tipo de palavra mentirosa. Tem uma palavra que diz que o reino de Deus é conquistado à força. Então, se você está esperando que as coisas mudem de uma maneira meio mágica para você, pode esquecer, não vai acontecer. Você tem que dar o seu passo inicial. Você tem que dar, não é o passo da vitória não, mas é o passo inicial da sua vitória. Às vezes a gente fica esperando alguma coisa acontecer, mas o que nós deveríamos fazer, a gente já sabe. A gente já sabe o
que deveríamos fazer, só que a gente não faz. E aí fica naquela assim, Deus me esqueceu, Deus me abandonou, Deus não quer saber de mim. Realmente, Deus tem muito mais coisa para se preocupar, mas só que Ele se importa com você sim, desde que você se importe também em fazer a sua vontade. E você sabe qual que é a vontade de Deus para você? A Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E se não está desse jeito para você, se não está boa, perfeita e agradável, tem alguma coisa diferente, tem alguma coisa de errado. Eu não estou dizendo nem que você está em pecado, nada disso, mas é necessário avaliar a sua vida, né? As suas atitudes, como você tem vivido, para que a vontade de Deus seja também para você boa, perfeita e agradável. Ou você acha que Deus quer ver você sofrendo, chorando, mal, sempre em dificuldade, sempre contando moeda para comprar pão? Deus não quer isso para você. Só que aí eu pergunto para você, e você? O quanto você quer saber de Deus? Às vezes eu falo com algumas pessoas e o mote da conversa é assim: você precisa buscar, você precisa estar na presença de Deus, você precisa estar lendo, você precisa estar orando. Porque às vezes a gente passa durante a nossa vida querendo e precisando da bênção de Deus. Só que se a gente não procurar cumprir a vontade dele na nossa vida, obedecer a vontade dele, e a gente já sabe o que é a vontade, cada um já sabe o que é a vontade de Deus para a sua própria vida. Não precisa ninguém ficar ensinando, não. A criança, quando nasce, daqui a pouco ela está engatinhando. Já reparou que não precisa ensinar para a criança aquilo que é errado? Ela já sabe meter o dedo na tomada, já sabe bagunçar, já sabe fazer tudo que é errado. Precisa ensinar o certo. Assim somos nós também, depois de crescermos. Nós já sabemos tudo o que nós devemos fazer para que Deus olhe para nós. Só que tem o seguinte detalhe: a gente não faz. A gente não faz. E passa longos anos perdendo tempo. Perdendo tempo. A gente passa longos anos perdendo tempo sem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a nossa vida. Então, se tem uma coisa que a gente precisa hoje, é buscar de Deus, em Deus, com Deus, andar com Deus, estar com Deus. Aí com Deus andando conosco, tudo muda de figura, tudo muda. A perspectiva, o modo de olhar, a sua cosmovisão muda, o seu jeito de encarar as coisas, muda. Por quê? Você percebe que não está sozinho, você não está sozinha. Existe alguém junto com você e esse alguém é poderoso pra caramba, hein? É muito poderoso. Tanto é que o inimigo fica pra morrer, quer destruir você a todo tempo. Mas não pode se Deus não autorizar. Então, por isso que é importante a gente estar guardado pela sombra do Altíssimo. A gente guardado pela sombra do Altíssimo, né? A gente consegue até descansar, mesmo no meio da guerra. Porque a paz que Ele dá, ela é uma paz que é
excede a todo entendimento. Você sabe o que é isso? É quando você está cheio de problema, cheio de coisa na sua cabeça, perturbando a sua vida. Às vezes está um inferno na sua vida. Mas a paz que Cristo dá te permite até avaliar aquela situação com mais clareza e não deixa você ser levado por ela. A paz que Ele dá excede a todo o entendimento. Às vezes é até meio incompreensível para alguns. A pessoa vai te olhar e vai falar assim: poxa, fulano tá nesse problema danado, tá com essa doença, tá nessa situação que parece que não tem jeito. Só que você olha pra cara da pessoa e ela tá em paz. Que estranho, né? Não, não é estranho. É a paz que excede o entendimento. É a paz que Jesus dá. A paz que Jesus dá, ela te faz se sentir bem, se sentir com alegria, mesmo no meio da dificuldade, mesmo no meio da guerra. Mesmo no meio da guerra. Então, que você... espero, que você tenha aprendido algo com essa palavra, porque Deus, Ele se importa com você sim, mas o ponto principal é o quanto você se importa com Deus. Quanto você se importa com Deus? Quanto você se importa com os objetivos de Deus? Eu acho que o principal é esse. Até conhecendo um pouco a área do louvor, da música, gospel, do louvor na igreja, ao longo dos anos, as músicas foram mudadas, os tipos de louvores foram mudados. Não são mais louvores que exaltam a majestade de Deus, não são mais tipos de músicas que exaltam a Jesus como Senhor, como Salvador, glorificam a Ele. São músicas que exaltam o ser humano e são músicas que só sabem dizer que você vai ter a vitória. Você vai passar pelo vale, vai passar pela dificuldade, mas Deus vai te levantar. E se você caiu, Deus vai te perdoar, vai te levantar. Você é um vencedor, você é uma vencedora e nada pode te deter, as portas vão se abrir para você, por aí vai. Só que isso não é louvor, isso é música, isso é simplesmente música. Assim como o pessoal do sertanejo universitário, gosta de cantar aquelas músicas da sofrência. Eu vou até criar uma coisa agora. Existe a sofrência gospel, sabia disso? Olha como é que é bom a gente andar com Deus. Que Deus nos dá ideias que ninguém teve. A sofrência gospel, que é o quê? É aquele louvor que você está destruído, você está passando o pão que o diabo amassou e você está ali, está só na derrota. E aí de repente Deus vem e te levanta, te limpa de novo. E aqueles que te viram caído vão te ver na vitória. Eles vão te ver por cima da carne seca. Você vai ser o dono de várias empresas. Mas antes, a música joga o cara lá embaixo do cocô do cavalo. Aí depois levantar ele. Engraçado que não é nem Deus que levanta não. É a própria música, o próprio enredo da música vai levantando a pessoa. E aí, isso é louvor? Isso não é louvor. Isso é música. É a sofrência gospel. Anota aí pra você não se esquecer. Deus me deu essa palavra agora. A sofrência gospel, ela ensina isso aí. Ela bota o crente numa situação de sofrimento. Ele é miserável. Ele está passando muita dificuldade, mas dentro da sofrência gospel, ele vai ter ali um livramento e vai se levantar, vai se reerguer de novo. E às vezes o camarada está até traindo a mulher dele, traiu a mulher dele, pecou, errou, está falhando, está olhando pornografia na internet, está pecando de várias outras formas, não só dessas. Mas não se preocupa, diz a sofrência gospel que Deus vai te levantar. Cuidado com esse tipo de evangelho mentiroso.
Cuidado com esse tipo de coisa que só massageia o ego, só massageia o coração das pessoas e na verdade não as aproxima de Deus, nem faz ninguém, não faz ninguém ser salvo. Simplesmente engana. Tem um cara na Bíblia que ele diz assim, que o evangelho que ele pregava não consistia de palavras de persuasão humana. Palavra de persuasão humana, sabe o que é isso? É o evangelho que tem sido pregado em 98% das igrejas de hoje. Palavra de persuasão humana, louvores de persuasão humana. Não são louvores que exaltam a Deus, são de persuasão humana. É para tentar, inclusive, mudar o comportamento da manada em favor de quem está cantando, claro, né? Ou de quem mandou cantar. Então vamos ter atenção, meu povo. Acredito que por hora é isso. Deus abençoe. Não esqueça do que a poderosa sofrência gospel pode fazer, porque é perigoso demais.